Marcos 7, de 31 a 37. Nos diz assim a palavra do Senhor. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-se os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Deixa a Bíblia aberta no texto, não feche a sua Bíblia. Algumas estatísticas denunciam que existe no mundo inteiro mais de 32 milhões de pessoas surdas. Alguns falam em 5%, outros já chegaram a falar em 15%, eu imagino mais que seja 5% da população mundial. Aqui no Brasil são quase 10 milhões de surdos. O último dado que eu vi falava de 9 milhões e 700 mil. Semana passada, uma advogada batista que esteve aqui na cidade realizando um trabalho durante uma semana, é um trabalho de informatização lá no fórum. Ela esteve conosco na quinta-feira. Eu me emocionei muito com a palavra que ela nos trouxe. Ela iniciou usando a linguagem nacional dos surdos, Libras, e que eu chamei de mímica, que era a maneira como a gente conhecia antes, né? Aquela maneira de falar com os surdos. Eu me emocionei porque ela começou falando, vamos usar a expressão assim, não é? Por meio da linguagem de sinais, e a gente não entendeu nada do que ela disse. Ela provocou desde o princípio da sua fala. Depois ela nos mostrou as dificuldades pelas quais passam as pessoas que têm a deficiência audiovisual, ou da voz e da fala. Porque uma coisa está totalmente ligada à outra, por não ouvir a dificuldade do falar. E quando fala, assim como diz o texto aqui, esse homem era surdo e gago. Se você tiver a oportunidade de ver uma pessoa sendo curada, porque algum tipo de surdez, a medicina pode ajudar, não em todos os casos, na maioria dos casos não consegue fazer nada. A razão pelo qual eu chamei aqui Zeilane, e ela aqui falou para nós, através da linguagem de sinais, o verso mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Mas a gente não entendeu nada. E estivesse aqui um surdo mudo aqui entre nós, ele não estaria entendendo nada do que eu estou falando. E Paulo diz em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Desde aquele momento, aquela senhora, aquela moça estava falando aqui, ela é noiva, né? Vai casar brevemente. Eu fiquei impressionado, ela está há 20 anos nesse ministério. Eu sempre pensei em nós fazermos alguma coisa, mas nunca tive uma iniciativa.
maior. Nós estamos diante de um texto que fala de uma pessoa nessa condição. Jesus estava naquela região, agora, nesse momento, depois de passar um bom tempo, nas regiões de Tiro e Sidom, não é isso? Versículo 31. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Esses dois lugares aqui mencionados, região de Tiro, Sidom e Decápolis, tem tudo a ver com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós lembramos daquela mulher que veio dessas regiões de Tiro e Sidom, aquela cananeia, que tinha uma filhinha que vivia atormentada, horrivelmente endemoniada. E ela sofria tanto, e ela foi até o Senhor Jesus Cristo pedindo a graça da cura para a sua filhinha, e ela foi contemplada pelo Senhor Jesus Cristo, que admirou-se da fé daquela senhora, que humildemente e com perseverança insistia pela cura da sua filhinha, e o que uma mãe não é capaz de fazer por uma filhinha. Eu louvo tanto ao Senhor por esse texto, porque Jesus acudiu, teve compaixão daquela mãe. E aquela mãe, quando volta para casa, encontra a sua filhinha deitada, certamente quebrada, de tanto que o diabo judiou com ela. Era um espírito imundo, impuro. E muitas vezes, quando Satanás atacava as suas presas, ele fazia essas pessoas convulsionar. Essas pessoas muitas vezes se jogavam no chão, se feriam. Lembremos do gadareno, que era dessa região de Decápolis. E Jesus se encontrou com aquele homem que vivia nos cemitérios, nu, se cortando, se ferindo com pedras. Que sofrimento tão grande. Não fala nem da família dele. Já estava completamente marginalizado. Ninguém podia encostar. Ele, algumas vezes, foi amarrado, algumas vezes foi acorrentado, ele quebrava tudo. Era uma força terrível. Havia uma legião de demônios querendo destruir a vida daquele rapaz. Tanto é assim que quando ele é liberto, os demônios que estavam nele entram numa manada de porcos, de 2.000 porcos, e aqueles porcos morrem afogados. Era isso que Satanás queria fazer com aquele rapaz, destruir a vida dele. Mas o Senhor não permitiu, o libertou. E ele, grato ao Senhor Jesus Cristo, sai por 10 cidades pregando, dizendo como foi que Deus teve compaixão dele. Ele preparou, meus irmãos, o terreno, assim como João Batista preparou para a chegada do Senhor. Esse gadareno preparou o terreno para Jesus chegar ali e já encontrar ali uma multidão de pessoas para que ele pudesse atender, para ouvi-lo e também para que fosse acudida por conta dos males que atormentavam muitas pessoas ali. E a situação de uma pessoa surda e muda é terrível ainda hoje. É muito difícil, apesar de algumas facilidades que existem nos dias atuais, mas naquela época era uma coisa demais de ruim. Não havia aparelhos auditivos como nos dias atuais, onde a ciência tem desenvolvido alguns aparelhos que as pessoas, quando voltam a ouvir, a emoção é tão grande. Eu parei há pouco para ver no YouTube algumas cenas de pessoas, quando elas voltam a ouvir. Cada vídeo vertiam lágrimas, desciam lágrimas nos meus olhos, de tão grande emoção que aquelas pessoas sentiam. Eu separei um desses vídeos e olha que esse era apenas de uma criança. Se você contemplar um adulto voltando a ouvir, você vai ver que ele não se contém. E uma criança que, não sei por que razão, ela perdeu a audição, ganhou um presente, a sua família, né? E ela foi grande a emoção. Eu queria que vocês vissem, eu não costumo fazer isso nas mensagens, mas eu queria dar uma pausa aqui nesse instante. Veja a alegria de um menino, é apenas 1 minuto e pouco o vídeo, quando ele ganha
um aparelho auditivo, ele começa a ouvir novamente. Veja a emoção dessa criança. Calma, filho. Tá escutando? Não precisa chorar, não precisa chorar. Não precisa chorar, filho. Não. Tá, obrigado, tio lá. Tá, obrigado, tio. Fala obrigado pra todo mundo. Fala obrigado todo mundo. Fala obrigado todo mundo. Obrigado. Você escutou, filho? Tá escutando? Você tá escutando, filho? Você tá escutando? Tá? Você tá escutando? Hã? Tá? Isso. Fala obrigado pra todo mundo. Fala obrigado pra todo mundo. Eu vi vários vídeos desse, meus irmãos, e é impressionante. A alegria que tem é por conta da dificuldade que tem quando não escuta. Então, naqueles dias do Senhor Jesus, os fariseus consideravam as pessoas surdas, mudas, como se fossem imundas, como se fossem impuras. Era como se fosse um castigo da parte de Deus que tinham recebido. E desdenham dessas pessoas com esse tipo de deficiência desde muito tempo. Lá, alguns nativos americanos consideravam os surdos mudos monstros. E eles matavam, não consideravam pessoas normais. Eles não podiam, naquela época, estar na sinagoga, até porque eu queria fazer lá. Eles não ouviam, eles não podiam adorar, eles não podiam orar, eles não ouviam a leitura da sinagoga. Então, eles eram totalmente postos à parte. Era terrível a humilhação pela qual eles passavam. Cada um de nós se coloque no lugar de uma pessoa assim, que não pode expressar os seus sentimentos, falar das suas angústias, das suas alegrias também. Certamente tem poucas, mas creio que há muitos que podem expressar vitórias e felicidade, mas eles não, como? Não falam. Devemos dar graças a Deus por aquele que teve essa ideia de criar essa linguagem de sinais. Os surdos, mudos, eles não conhecem a linguagem de sinais, eles precisam ser ensinados. Eles falam através de gestos, através de mímica. Mas a linguagem de sinais é bem melhor e já existe até muita coisa em cima disso. Tem avançado e nós louvamos a Deus por aquilo que tem acontecido. A nossa junta de missões nacionais, ela já exerce um trabalho com surdos mudos há mais de 20 anos. Existe lá na cidade de Camaçari, aqui no Recôncavo Baiano, vizinho, Salvador, né, uma igreja, um ministério de Libra. Não é a igreja toda, todo o acontecimento da igreja, todo o culto, a igreja é só em Libras. Não é apenas aquela parte da mensagem ou dos cânticos que vem alguém fazer, não é, a tradução, a interpretação da mensagem, não. Todo culto é em Libras. Eu louvo a Deus por essa iniciativa, porque realmente não é fácil você não poder falar e também não poder ouvir. Então, tudo quanto puder ser feito para amenizar esse problema, né, será realmente muito bom. Eu lembro, há um ano atrás, eu estava com meu pai hospitalizado, né, agora dia 27 fez um ano que meu pai
passou para a eternidade. Mas dias antes, por 15 dias com ele no hospital, houve um momento que eu fiquei muito angustiado, porque meu pai falava e eu não entendia. Ele tinha alguns aparelhos nele, ligado, e depois mesmo, quando desligaram esse aparelho, que ele estava numa enfermaria, e ele falava algumas coisas, e eu não entendia o que meu pai falava de jeito nenhum. Foi terrível para mim. Então, imagina a pessoa, né, que passa muito tempo nessa situação. A surdez, a pessoa surda e muda, nós podemos trazer ela para o campo espiritual. Alguém já disse que o pior cego é aquele que o quê? Que não quer ver, não é? O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Não é aquele que é naturalmente surdo, mas é aquele que não quer ouvir. E nós, há pouco tempo, estivemos pregando a palavra de Deus, baseado em Atos 7, onde temos a mensagem de Estevão. E diz as escrituras ali que as pessoas tapavam os ouvidos para não ouvir as palavras que Estevão transmitia. A dureza de coração, pessoas que sem qualquer disposição para ouvir a palavra de Deus, e essa surdez espiritual não é outra coisa senão a manifestação da incredulidade no coração. Em Mateus capítulo 13, você pode conferir comigo, Mateus capítulo 13, versículo 15, veja aí a manifestação da surdez espiritual. Mateus 13, 15, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Então, aqui estão pessoas às quais a palavra do Senhor foi transmitida, mas já havia uma falta de disposição no coração para acolher a palavra, e ouviram apenas pela faculdade natural que tem os ouvidos de escutar, mas não deram qualquer atenção, permaneceram surdos espiritualmente falando. Um dos hinos mais conhecidos do nosso inário é o hino 396. E uma das estrofes diz: eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe nosso Senhor, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Essa é a surdez espiritual. Ela tem atingido a todos, por natureza. A Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, pois ela se discerne espiritualmente. E embora a pessoa possa ser profundamente religiosa, ainda assim pode estar surda espiritualmente. Nós vamos encontrar um grupo assim no Evangelho de João. João capítulo 8. Abra a sua Bíblia lá. Em João capítulo 8. Veja o que diz a Bíblia a partir do verso 43. Nos diz assim a palavra do Senhor: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Veja aí, a surdez. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado?
Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus não está falando aqui com prostitutas. Jesus não está falando aqui com terroristas. Jesus não está falando aqui com marginais. Jesus está falando aqui com os principais religiosos do seu tempo, que se gloriavam da sua religiosidade. Eram do tipo, nessa eu nasci, nessa eu vou morrer. E agora o Senhor Jesus Cristo lança no rosto deles, de que natureza eram eles? Eles não eram filhos de Deus. Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Por que disse Jesus isso com pessoas tão decentes? Pessoas religiosas, pessoas de família? Porque não deram crédito à sua palavra. Deram crédito à mentira. Crendo numa justificação pela religiosidade, crendo numa justificação por suas obras. Há quantas pessoas pensam dessa forma nas religiões? Acham que Deus vai ouvi-las, vai atendê-las, vai favorecê-las, porque são boas. Eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz isso, não fiz aquilo. Jesus compara a dureza do coração, aquilo que é de mais terrível que você puder imaginar. Ele diz que os moradores de Sodoma e Gomorra, não é, ficaram numa condição melhor de que aqueles dos quais o Senhor Jesus Cristo passou, pregando a palavra, realizando milagres, e não deram crédito. A Bíblia chega a dizer que haverá menos rigor para os de Sodoma e Gomorra e mais rigor para aqueles que são decentes, direitos, que nasceram na religião, mas nunca de fato se arrependeram, mas nunca de fato se humilharam e se entregaram verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, na dureza dos seus corações, na surdez espiritual. Jesus diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, atende, acolhe, aceita, crê, se humilha, se arrepende, se entrega verdadeiramente e obedece ao Senhor. Mas o homem no seu estado natural, ele realmente é totalmente incapaz. Como este surdo aqui, voltando a Marcos capítulo 7, o que é que diz a Bíblia aqui no versículo 33? Então trouxeram-lhe um surdo gago e suplicaram-lhe que impusesse as mãos. Ele não sabia quem era Jesus, ele nunca ouviu nada. O texto não diz se era surdo, gago de nascença, provavelmente sim, mas ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, e a depender dele mesmo, ele nunca iria ouvir. Mas ele teve alguns amigos seus que, compadecido deles, a fama de Jesus já corria célere naquele lugar. O gadareno já tinha saído de lugar em lugar, em 10 cidades, dizendo como foi que Cristo fez na sua vida. Jesus chegou ali, já era conhecida a sua fama. Então trouxeram aquele homem, porque ele não podia por si mesmo. Eu quero dizer a todos vocês que estão aqui, por natureza o homem não tem como agradar a Deus, não tem como haver uma conversão da parte do homem por decisão própria dele. Não, porque a Bíblia diz que no seu estado natural o homem está morto, espiritualmente falando. Um defunto nada pode fazer. Você já experimentou dar um beliscão num defunto? Ou dar um abraço bem forte nele? Não vai sentir nada, ele não vai sentir nada. É assim muitas vezes a palavra de Deus pregada e a pessoa completamente insensível. Às vezes a gente diz, olha, se hoje eu não fosse um crente, eu ia tomar uma decisão, eu ia entregar a minha vida, e está lá alguém bem pertinho ouvindo e não está nem aí. Às vezes com pensamento não sei aonde.
Isso é insensibilidade espiritual, isso é natural no ser humano que nasce no pecado. Ele precisa de uma intervenção soberana do Senhor. É o que vai acontecer aqui na vida deste homem, porque a depender dele, ele jamais seria curado. E a depender de cada um de nós jamais seríamos salvos. Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Toda honra, toda glória da salvação pertence ao Senhor. Este homem, portanto, foi trazido para o Senhor Jesus Cristo, porque não podia sozinho chegar. E nós, meus irmãos, como está a nossa atenção para com aquilo que a palavra de Deus diz? Será que nós não estamos à semelhança deste homem aqui também, surdos? Ou nós temos ouvido aquilo que Deus tem falado aos nossos corações? Eu não estou falando de escutar tão somente. Dar ouvidos à palavra de Deus é mais do que escutar. É se humilhar, é reconhecer a falta, é obedecer aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Deus tem nos falado através da sua palavra, e será que nós não temos também estado com os nossos corações endurecidos? Quantas e quantas vezes Deus já tem mostrado as nossas faltas, os nossos erros, e nós estamos sempre a incorrer nessas mesmas faltas, nesta mesma desobediência. Lembremos do profeta Jonas. Ele ouviu. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, e o Senhor o convocou naquele momento para ir até a cidade de Nínive pregar para aquela cidade, para que se arrependesse. O que fez ele? Tapou os ouvidos para a vontade de Deus e resolveu fugir da presença do Senhor. Será que também não temos feito assim? Fugido da responsabilidade que nós temos como crentes em Cristo Jesus? Será que o nosso coração não está precisando também, como aquele salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro? Jonas posteriormente veio a atender a voz do Senhor. Seus ouvidos se abriram, seu coração, mas foi sobre duras penas, foi necessário ele ser lançado num profundo abismo e passar por um momento de tormenta, de tragédia na sua vida, para ele aprender a obedecer. Deus é soberano, Ele tem as suas maneiras de agir. Bastava tão somente a sua palavra para que nós atendêssemos, mas muitas vezes Ele precisa pesar a sua mão. O autor aos Hebreus vai dizer, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jonas amargou terrivelmente, e poderíamos citar outros exemplos de pessoas que sofreram grandemente para aprender a obedecer, para aprender a ouvir, para aprender ao Senhor. Então nós temos um mundo que está numa situação caótica. Que situação está esse mundo? Será que a gente está atentando para isso? Ou não estamos também surdos, sem ouvir o clamor? O mundo cada vez mais, de pernas para cima, de cabeça para baixo, na contramão total da palavra de Deus. E nós, qual é a nossa sensibilidade em relação a isto? Eu diria também em relação aos quase 10 milhões de surdos, mudos que existem no nosso país. Nós também não estamos também surdos em relação a eles. Ou melhor até dizendo, cegos, não estamos vendo as coisas. Será que você não está percebendo a situação da sua vida? Esse homem aqui não percebia. Esse homem aqui não podia ouvir. Ele não tinha como crer no Senhor Jesus Cristo.
Ele não tinha como atender, ele não conhecia Jesus, ele não ouvia, ele não podia ir na sinagoga. Fazer o quê? Ele não podia orar, ele não podia ouvir a palavra. Que situação triste. Nos coloquemos no lugar deste homem, era terrível a sua situação. Ele não tinha ninguém para compartilhar a sua vida. Até o dia que ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Que história gloriosa. Veja o que diz o verso seguinte, 33. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Que coisa gloriosa, que maravilha. Trouxeram ele ao Senhor Jesus. Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos. Ele não entendia nada. Mas o toque do Senhor Jesus Cristo já foi para despertar nele aquilo mesmo que o Senhor Jesus faria. Ao tocar nos seus ouvidos eram tapados. A tocar na sua língua, ele não falava desembaraçadamente, ele era gago. Porque a pessoa aprende também a falar, porque escuta. Por isso se diga papai, papai. A criança até ela começar a dizer papai. Não é? Então, mas se você não escuta, até quando um surdo, ele volta a ouvir através de aparelhos, né? Quando ele começa a escutar, você vai ver que a voz dele é uma voz assim diferente. É preciso fazer um trabalho, né, de fonoaudiologia, até melhorar as coisas. Então, este homem aqui não tinha nenhuma condição. O Senhor Jesus Cristo chega lá, coloca os dedos nos seus ouvidos, toca na sua língua com saliva. Ele tinha os seus métodos soberanos de agir. Ele age de diferentes maneiras. Jesus curava presencialmente, Jesus curava à distância, Jesus curava tocando as pessoas, Jesus curava apenas trazendo uma palavra de ordem contra as doenças. Então, ele tinha a sua maneira de agir soberanamente. No Antigo Testamento, nós temos o caso de Naamã, depois de 7 mergulhos do Rio Jordão, ser curado. Isso era com o Senhor Jesus Cristo, a maneira que ele queria fazer. Então, ele fez assim, tocando nos ouvidos, tocando na língua, e depois uma palavra de ordem, Efatá, abre-te. E quando os ouvidos daquele homem se abriram, ele falou desembaraçadamente. Já houve aí um segundo milagre. Porque quando se volta a falar, volta a se falar de uma forma, né, muito limitada. Mas ele já voltou a falar desembaraçadamente. A cura do Senhor Jesus Cristo foi uma cura completa, perfeita. E note bem, algo chama a atenção nessa cura, porque Jesus tira esse homem ali do meio da multidão. Você percebeu isso? Diz o texto aqui, no versículo 33, Jesus tirando da multidão à parte. Jesus separou aquele homem. Jesus totalmente diferente daqueles que hoje em dia fazem comércio com a religião. Fazem até mesmo show, para fazer demonstrações daquilo que de supostos milagres que dizem realizar em nome do Senhor Jesus. Agora, esses dias, lendo o final do Evangelho de Marcos, né? Nós lemos há poucos dias o final do Evangelho de Marcos. Vemos lá os sinais dos últimos tempos. E muitos em meu nome farão milagres. O Senhor Jesus os chama de falsos, que se possível for enganaria até os eleitos de Deus. Jesus fez diferente. Imagina nos dias atuais, iria chamar a família daquele homem, a mãe, o pai, conte como era a situação dele, conte como era que ele vivia, e agora, e depois fazer aquele show todo. Não, Jesus em particular o chama à parte, para realizar aquela obra gloriosa, e toca naquele homem, querendo comunicar, se identificando com ele, estando ali, se relacionando com ele. Certamente aquilo foi ação de Deus, para suscitar naquele homem, naquele momento, ânimo, e
conceder-lhe a graça e a fé para naquela hora ser curado pelo Senhor Jesus. Que maravilha! A fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Aquele não podia até então ouvir. Jesus se comunica com ele através de alguns gestos, para que ele pudesse entender aquilo que o Senhor Jesus estava realizando na sua vida. Então, de certa forma, foi uma bênção ele ter nascido assim, ou ser surdo. Às vezes é assim mesmo que as pessoas vêm a Cristo. É numa circunstância totalmente difícil da sua vida. Às vezes é uma tragédia que acontece. Às vezes até a perda de um ente querido. Às vezes é a perda do emprego. Várias coisas às vezes acontecem para deixar a pessoa realmente quebrantada, né? Humilhada. E às vezes numa situação adversa. É neste momento que se achegam a Cristo. Esse homem chegou assim, surdo, mudo, e certamente a sua vida era muito triste, porque era muito humilhante naquela época. Se hoje é difícil, naquela época era muito mais. Não importa como você se encontra, não sei, todos que aqui estão, a sua situação. Uma coisa eu sei, que você pode vir a Cristo e você verá a transformação que Ele faz na vida daquele que vem a Ele pela fé. Veja o verso 36. Mas lhes ordenou, depois de curá-lo, veja o que Jesus disse àquele homem. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Toda vez que eu leio isso aqui, eu fico, meu Deus, que ordem foi essa? Que ordem, como é que podia cumprir uma ordem dessa? O homem acabou de receber um milagre tremendo. Ele não falava, ele não ouvia. E Jesus realiza o milagre. Os seus ouvidos, não é, são destapados. A sua voz sai desembaraçadamente. Aí Jesus diz, agora você não conte nada a ninguém. Aí o texto diz, quanto mais ele recomendava, tanto mais o povo divulgava. É como se dissesse, me perdoe, Jesus, mas não tem como cumprir isso. Mas o que Jesus queria é que as pessoas não tivessem uma ideia dele como um curandeiro. Essa é a simples resposta que existe. Certa vez Jesus disse, que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Ele, naquele momento, queria ver a resposta das pessoas acerca dele, até mesmo dos seus discípulos. O que é que eles pensavam? Porque Jesus já sabia. Jesus, o que dizem as pessoas? Mas Jesus já sabia o que as pessoas pensavam dele. Jesus sabe tudo. Então ele não queria ser confundido como uns curandeiros dos dias atuais, os famosos que são conhecidos, né? Como aqueles que realizam milagres. Não. Até porque eles não poderiam contar da cruz. Nós somos chamados para testemunhar da cruz de Cristo, da morte do Senhor, do Evangelho que fala da morte e ressurreição de Jesus. Eles não podiam falar isso, não tinha acontecido. O máximo que podia dizer é que ele faz milagres. E Jesus não queria ser conhecido assim. Há muitas pessoas que querem apenas as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, mas não querem tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso Jesus deu essa ordem. Mas não esqueçamos, irmãos, o Salmo 103 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bote a boca no trombone, irmãos. Abra a boca para o mundo e conte aquilo que Jesus fez na sua vida. Não existe nada melhor do que testemunhar de Cristo. Foi isso que o gadareno fez. É isso que temos que fazer. Dizer como nós éramos e o que Ele fez por nós. Não podemos nos calar diante disso. E o texto encerra dizendo, eu gosto demais desse versículo aqui. Como eu maravilho sobre essa palavra.
maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. O homem estivesse escutando, mas não pudesse falar, ia ser ruim, não é? Não poder. Ele escutava, mas ia ter que ficar na mímica, na libra, ou o que fosse. Não. Os seus ouvidos foram destampados e a sua língua foi desembaraçada. E eles disseram: tudo ele, Jesus Cristo, tem feito esplendidamente bem. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo ele tem feito maravilhosamente bem. Faz ouvir o surdo, faz falar o mudo. Que nessa noite o Senhor esteja estendendo as suas mãos. Ele estendeu para aquele surdo mudo, tocando naquele homem. Que nessa noite o Senhor possa estar tocando aqui em pessoas que precisam ouvir a sua voz e atender ao seu chamado. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Que nessa noite aqui os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que Deus está falando aos nossos corações. E nós temos mantido o nosso coração endurecido e continuamos muitas vezes na rebeldia, na desobediência. Que seja uma noite de arrependimento para a glória do Senhor. Tudo foi Jesus que fez. Foi Cristo que fez ele ouvir. Foi Cristo que fez ele falar. Foi Cristo que concedeu salvação. Foi Cristo que morreu na cruz. Foi Cristo que deu a sua vida. Foi Ele que venceu a morte. É Ele que está na glória, intercedendo por cada um de nós. Com Ele somos mais do que vencedores. Que Deus os abençoe. Amém.